Olá! Mesmo sendo um assunto bastante disseminado entre funcionários e seus empregadores, os direitos trabalhistas ainda geram dúvidas. Para falar sobre o assunto, eu estou com Eduardo Munhoz, que é advogado e vai poder nos esclarecer várias dessas dúvidas. Olá, Eduardo, obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar até com um assunto que se relaciona aos direitos das domésticas, que foi bastante falado na mídia há pouco tempo, e saber do que se trata, se já foi resolvido esse assunto e se são direitos também que nós podemos levar para qualquer tipo de trabalhador. Olá, Érica. É um prazer estar aqui de volta no Teoria e Prática. Realmente, essa questão das domésticas é um assunto que ainda não está totalmente resolvido. O que aconteceu, só para a gente entender um pouco melhor? Existe uma lei, que é a nossa lei maior, chamada Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela trouxe, quando foi criada em 1988, uma série de direitos diferenciados aos empregados. Direitos esses que nós já estamos muito acostumados no nosso dia a dia. E ela trouxe uma distinção para os domésticos. Então, existiam alguns direitos específicos a empregados e outros específicos aos domésticos. Na prática, os domésticos se sentiam um pouco inferiorizados. E o que nós tivemos em 2013 foi uma equiparação dos domésticos aos mesmos direitos dos empregados. Só que por serem categorias distintas, empregados e domésticos, há necessidade de regulamentação por outras leis desses direitos dos domésticos. Quando você fala que é distinto, é porque simplesmente a lei diz que é distinto. A lei criou duas categorias. A Constituição ela já dizia dos empregados e especificamente empregados domésticos. E os empregados tinham os seus direitos e os domésticos outros. Inclusive havia uma lei específica para regulamentar os direitos dos trabalhadores domésticos. Agora, como os domésticos foram equiparados em todos os direitos aos empregados normais, né, chamados assim normais, os domésticos, então, precisam de regulamentação específica desses direitos. E muitas dessas regulamentações ainda estão sendo discutidas. Então, é um assunto que já há a equiparação, o reconhecimento de que os domésticos não são inferiores aos demais trabalhadores, porém, é necessário regulamentação de vários pontos, como, por exemplo, do fundo de garantia, que ainda há uma série de discussões de quanto será esse fundo de garantia, como deve ser pago e outros assuntos dessa natureza. Então, eles já têm esses direitos assegurados e a gente espera que num breve espaço de tempo aí tenhamos todos esses direitos já regulamentados para que os domésticos possam saber tranquilamente quais são realmente seus direitos e quais são as obrigações dos empregadores. Como usufruir deles, né? Sem dúvida. E, Eduardo, quais são os direitos hoje básicos dos trabalhadores de uma forma geral? Bem, eu acho interessante a gente pontuar, Érica, que existem várias espécies de trabalhadores, né? Assim como outrora existiam os empregados e os domésticos com direitos diferentes, nós temos uma gama variada de trabalhadores. Oficialmente, qualquer pessoa que desenvolva uma atividade intelectual ou econômica pode ser considerado um trabalhador. Mas para falarmos em direitos dos empregados, principalmente em CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é preciso que a gente visualize o empregado. O empregado é aquela pessoa que ela vai trabalhar para um empregador de forma pessoal, de forma habitual, com subordinação e, logicamente, ganhando por isso, com onerosidade. Então, se é pessoal, ela não pode substituir a sua mão de obra, ela tem que comparecer pessoalmente ao trabalho. É habitual porque existe uma frequência nesse trabalho. É subordinado porque ela trabalha de acordo com a orientação e determinação do seu empregador. E é oneroso porque ela recebe um salário por isso. Havendo esses 4 requisitos, nós estamos diante da figura de um empregado. Ao empregado, nós aplicamos a CLT e vários direitos assegurados pela Constituição Federal. Basicamente, nós temos o direito às férias remuneradas uma vez por ano, o descanso semanal remunerado, o fundo de garantia, nós temos seguro-desemprego, nós temos 13º salário, enfim, nós temos uma gama variada de direitos que são assegurados aos empregados. E, para saber, a gente aplica essa regra dos 4 requisitos para identificar quem é empregado
e quem não seria, como por exemplo um trabalhador autônomo que não se enquadra no perfil de empregado. Certo, eu vou fazer algumas perguntinhas para você, mas são perguntinhas básicas que às vezes as pessoas que nos assistem não sabem se de fato isso se aplica a todos, se é regra ou se não é. Porque, por exemplo, quando tem que assinar a carteira de admissão, existe um prazo para essa assinatura? Como funciona isso com o empregador? Bem, para o empregado, numa relação de emprego, então nós temos o empregador e o empregado, o empregador deve assinar a carteira de trabalho imediatamente. Porém, o empregador dispõe, de acordo com a legislação, de um prazo de 48 horas para devolver essa carteira ao empregado. Se houver um atraso injustificado na devolução dessa carteira, aí o empregador estaria sujeito a uma multa que é de até 1 salário mínimo por dia de atraso. Certo. Mas isso se realmente houver o indício de que a carteira está sendo retida porque não foi assinada. Tem que ter alguma justificativa, pelo menos. Sim, exatamente. E qual é o prazo máximo dentro do mês, dentro dos 30 dias, para que seja pago esse salário? Bem, o pagamento do salário, de acordo com o que a legislação estabelece, ele tem que ocorrer no quinto dia útil após o encerramento do ciclo. Tem trabalhadores que recebem mensalmente, então seria no quinto dia útil do mês seguinte. Tem trabalhadores que recebem semanalmente, tem trabalhadores que recebem quinzenalmente. É sempre 5 dias após o encerramento do ciclo que foi contratado. Mas é bom a gente deixar bem claro que a convenção coletiva de trabalho, os acordos coletivos da classe trabalhadora, pode estabelecer regras diferenciadas. Sempre que houver uma regra diferenciada, seja na convenção ou em algum outro acordo, nós temos que aplicar sempre a regra que seja mais interessante, mais favorável ao empregado. Então, se houver, por exemplo, num acordo coletivo, a previsão de que o salário é pago em 2 parcelas, que seria um adiantamento e posteriormente o pagamento, tem que ser feito dessa forma, de acordo com as regras daquela categoria profissional. Então, no caso de um funcionário que queira saber a respeito, ele tem que verificar de fato a lei, mas também as regras do acordo coletivo que foi feito. Correto. E nesse sentido, o sindicato é um excelente guardião e amigo realmente do empregado. E dessas informações todas. Sem sombra de dúvida. E aí tem aquela ideia de 90 dias de experiência. Pode passar de 90 dias essa experiência? Se o empregado continuar trabalhando após o período de experiência, automaticamente ele deverá ser encarado como um empregado efetivo. Então, aspas, penalidade, porque não é uma penalidade, né, mas a consequência maior do funcionário continuar trabalhando após o período de experiência é que ele se torna automaticamente um funcionário efetivo. Uhum. E o registro em carteira deve coincidir com o primeiro dia de trabalho do empregado. Se esse registro não for feito logo no primeiro dia, subentende-se que esse empregado já foi contratado nesse regime permanente e não nesse regime provisório de experiência. É bastante comum isso, né? Mais do que a gente imagina, porque todo mundo fala em 90 dias de experiência, mas é bastante comum que passe dos 90 e a pessoa nem é informada, ela já sabe que passou do prazo, ela é efetiva. Exatamente. É algo que já se torna bastante corriqueiro na prática das grandes empresas e também das pequenas e médias empresas. Isso ocorre com frequência. Tem uma questão que eu acho bastante polêmica. Sim. Eu recebo um salário e não necessariamente é esse o salário que está na minha carteira. Às vezes o salário que está em carteira é menor. Isso pode? Sim, porque na verdade a remuneração, que é o conjunto de ganhos do empregado, ela sofre com a ação de vários adicionais. Então, em carteira, o que é previsto seria o seu salário, aspas, seco, né? Uhum. Um salário pré-determinado para aquela categoria. Porém, se você labora em período noturno, você vai ter um adicional para isso. Se você labora em condição insalubre, você tem adicional para isso. Se você labora em condição perigosa, você tem adicional para isso. Se você está trabalhando numa condição de transferência provisória, existe adicional para isso. Então, existem uma série de adicionais e, muitas vezes, ajuda de custo e outras verbas que vão integrar a remuneração desse empregado. Então, o que ele recebe no final do mês, efetivamente, é maior do que está em carteira. Estranho seria se fosse ao contrário. Se a sua folha de pagamento representasse valor inferior ao que está previsto em carteira e desde que para isso não haja uma explicação lógica, como, por exemplo, um empréstimo consignado nos termos da legislação. Sim, sem dúvida. Eduardo, eu tenho várias outras perguntas para te fazer, inclusive sobre o que tem de novo. O que tem de novo e a questão da tecnologia. Mas a gente vai deixar isso daí para o próximo bloco, ok? Ok. O Teoria e Prática volta já.
Eduardo, nós falamos nessa questão de o que deve constar em relação ao salário na carteira, mas a gente sabe que existem alguns empregadores que às vezes colocam um salário por fora. Quais são as consequências disso? As consequências elas podem ser bem variadas, Érica, mas em última análise, esse empregador ele pode acabar tendo que ser obrigado a pagar novamente essa diferença ao empregado e os reflexos dessa diferença salarial aos órgãos como o INSS, fazer as deduções de imposto de renda quando fossem o caso. Então, é uma estratégia, infelizmente, ainda muito comum, mas que deve ser evitada, uma por ser proibida, e outra porque pode trazer seríssimas consequências para o empregador. Eu diria até que o barato sai caro, porque de repente ele ganha alguma coisa nesse momento, mas depois se tiver que pagar é muito mais. Exatamente. Né? E FGTS, de quem é a responsabilidade? O FGTS, ele surge na história do direito trabalhista brasileiro na década de 70, mas ele vem se fortalecer com a nova Constituição de 88. A partir de 88, o FGTS se torna regime obrigatório para todos os empregados. E o FGTS ele surge como uma forma de substituir uma antiga estabilidade que era a estabilidade decenal. Quando o empregado atingia 10 anos de trabalho, ele se tornava estável e não poderia mais ser demitido se não fosse por justa causa. Então, quando os empregados atingiam 9 anos de emprego, os empregadores os demitiam, porque a partir do 10º ano não poderiam mais fazer. Para evitar esse efeito colateral, foi criado o sistema do Fundo de Garantia, em que o empregador fica obrigado a recolher 8% do salário dos seus empregados e criar uma poupança paralela para o empregado, que servirá de amparo para ele no caso de uma despedida, de uma demissão sem justa causa. Sim. No caso da demissão sem justa causa, o empregado poderá acessar os fundos do seu FGTS. Quanto mais tempo de emprego ele possuir, maior será essa poupança e que tem uma rentabilidade muito interessante e acima da média dos investimentos brasileiros. Então, de fato, precisa e é interessante para os dois. Sim, sem sombra de dúvidas. E seguro-desemprego, quem tem acesso, quem pode usufruir do seguro-desemprego? Existem várias regras que regem o seguro-desemprego, mas basicamente, para se ter direito ao seguro-desemprego, o empregado precisa ter mantido essa condição de empregado durante no mínimo 6 meses anteriores à sua demissão. A sua demissão não pode ter sido por justa causa. Então, em caso de demissão involuntária, em que o empregado tenha tido salários consecutivos pelo menos por 6 meses anteriores à demissão, ele já consegue ter direito ao seguro-desemprego, que vai variar um pouco no período em que ele terá que recebê-lo. Né? Pode ser alguns poucos meses ou se estender até 5 meses, dependendo do prazo do contrato de trabalho que foi rompido. No máximo eu lembro que são 5 meses. Isso não teve mudança recente, não. Mas eu sei que o aviso prévio teve mudança recente, acho que de 2011. Correto. Como que funciona hoje? Porque antigamente eram 30 dias, foi demitido, tem que pagar em cima desses 30 dias e quando pede a demissão, o funcionário ele também tem que fazer esses 30 dias. Como funciona hoje? Correto. Em 2011 nós tivemos uma alteração e surgiu uma nova lei para regulamentar o aviso prévio. O aviso prévio ele é uma notificação que tanto o empregado quanto o empregador estão obrigados a entregar um ao outro quando resolvem romper a relação de emprego. Então, se eu, empregado, quero sair do meu emprego, preciso avisar meu empregador com no mínimo 30 dias de antecedência. Se o meu empregador quiser romper a relação de emprego, ele terá que me avisar com no mínimo 30 dias de antecedência. Essa era a regra normal até 2011. Ocorre que em 2011, com a nova lei do aviso prévio, foi regulamentada uma disposição que a Constituição Federal, desde 88, já fazia previsão. A Constituição garantia, como direito do empregado, aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, ao tempo de serviço. Significa dizer que, quanto mais tempo de serviço o empregado possuísse, maior deveria ser o seu aviso prévio. E essa nova lei, em 2011, trouxe essa regulamentação. Então, hoje nós temos a seguinte situação, quando o empregador decide romper o vínculo. Ele deve garantir no mínimo 30 dias de aviso para o seu empregado que não tenha 1 ano de emprego ainda completo. Mas, para cada ano de emprego completo, o empregado terá direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, se ele tinha 1 ano de emprego, ele terá o prazo de 30 mais 3. 2 anos, 30 mais 6. 3 anos, 30 mais 9. E esse prazo adicional é limitado
a 60 dias, o que equivaleriam a 20 anos de trabalho de um empregador. Porque também precisa, Sim, nesse sem caso, sombra de desse dúvidas, limite. para manter um equilíbrio na relação. Sem dúvida. Acordo trabalhista pode? Acordo trabalhista, eles só podem existir dentro de um processo trabalhista, na Justiça do Trabalho. Esses famosos acordinhos de demissão, quando o empregado não está mais satisfeito e pede para ser mandado embora, e aí tem que devolver a multa, tudo isso, num português muito claro, é trambicagem. E trambicagem não gera efeito jurídico. É preciso ter muito cuidado, porque esse tipo de acordo podem trazer consequências penais, inclusive, porque a Previdência Social, por exemplo, está sendo lesada na prática desses acordos. O empregado terá direito a usufruir, por exemplo, do seguro-desemprego, que ele não teria se ele pedisse a conta por si. Em razão disso, esses acordos são ilegais e, se descobertos, trazem consequências tanto para o empregador quanto para o empregado, consequências cíveis, trabalhistas e penais. Então, mas quando você fala assim, ser descoberto, existe uma pesquisa, uma investigação em cima disso quando tem o trâmite? Como é uma relação muito estreita entre o empregado e o empregador, é difícil de ser descoberto, sim. Porém, os órgãos interessados, como o INSS, por exemplo, podem ficar muito atentos e, havendo denúncias anônimas, por exemplo, de ex-empregados ou de ex-companheiros de trabalho, isso pode ser investigado, inclusive, pela Polícia Federal, se for o caso, e aí teríamos instalado um inquérito policial para apurar desvio de verbas federais. Isso não é difícil de acontecer. Não é difícil. Eduardo, eu tenho várias, na verdade, perguntas ainda, mas eu gostaria de ficar em mais duas questões. Pois não. Primeiro, a gente sabe que esses direitos trabalhistas eles já são bastante antigos, com mudanças que acontecem, por exemplo, de aviso prévio, no decorrer do caminho. Mas quais são as mudanças mais novas? O que é de novo em relação a direitos trabalhistas? O direito do trabalho, ele não é estático, assim como nenhum ramo do direito. Ele evolui conforme as necessidades das relações sociais. Os direitos trabalhistas, basicamente, remontam à década de 30, com a CLT. Depois ganham nova cara, nova roupagem com a Constituição de 88. E, a partir de 88, nós temos várias leis que surgem atualizando assuntos. Mas o que nós temos de mais recente nas discussões de direito do trabalho são as questões relacionadas à flexibilização de direitos trabalhistas, que é uma questão amplamente defendida pelas indústrias, principalmente, porque hoje no Brasil os direitos trabalhistas associados à alta carga tributária caracteriza o famoso gargalo brasileiro e realmente limita muito o potencial do Brasil. Mas flexibilizar direitos não significa necessariamente abrir mão, dispor de direitos, mas é garantir que as partes possam, em determinadas circunstâncias, traçarem novos acordos, né? Sempre com a presença de sindicatos, instituições de classe. Porém, o que nós temos de mais novo dentro dessa discussão é a questão da flexibilização da terceirização. A terceirização ela é discutida hoje como precarização dos direitos trabalhistas. Em razão disso, ela acaba sendo muito guerreada. E é uma das causas. Nós também temos aí a questão do assédio moral, que não sai de moda, é sempre muito rebatido, ou empregadores que excedem o seu poder de disciplina. E nós também temos aí questões do próprio empregado doméstico, como foi o nosso assunto inicial. Que ainda não terminou de Não estão totalmente resolvidas. E, por último, que eu acho que também é bastante novo, o uso de tecnologia dentro das empresas. Como eles estão fazendo com isso? Como são vistos hoje? Eu costumo dizer que nós estamos no olho da revolução da tecnologia, da era da informação. E por estarmos no olho do furacão, talvez não tenhamos a condição de visualizar de fora o que estamos vivenciando e o que está acontecendo. De fato, a tecnologia invadiu a vida de todos, não é diferente com os empregados, e que, principalmente, as redes sociais estão em todo lugar, em qualquer dispositivo móvel hoje. Os empregados eles têm que ter muito cuidado com relação a isso, porque o uso indevido e excessivo dessa tecnologia em desacordo com as regras do ambiente de trabalho, podem trazer graves consequências ao empregado, como, por exemplo, uma demissão por justa causa. E se essa situação gerar prejuízo ao empregador, o empregado em ação civil pode ser até mesmo obrigado a ressarcir o empregador. Um clássico exemplo é uma singela foto no ambiente de trabalho com o uniforme da empresa, mostrando o ambiente de empresa, se postada numa rede social, pode trazer consequências seríssimas. Pode haver vazamento de sigilo industrial,
pode haver a marca da empresa vinculada a uma situação indesejada, pode haver uma série de danos que surjam em razão disso. Por isso, o melhor conselho hoje é o bom senso e cautela. Ambiente de trabalho, local de trabalho, não é a nossa casa e nós temos que tomar muito cuidado com essas informações e a forma como elas são veiculadas. E principalmente porque o horário fica registrado e dá para saber exatamente Sem o momento que foi sombra colocado. de dúvida. Eduardo, como sempre, um prazer falar com você. Prazer é todo meu. Eu gostaria até assim, vou deixar para quem nos assiste Sim. esse gostinho de nos enviar as sugestões, as dúvidas sobre o assunto, porque nós temos mais sobre isso e eu te arrasto de novo aqui para a gente conversar. Estou à disposição, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Eduardo. E é isso aí. Então, para quem tiver dúvida ou sugestão, nos envie teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!